eu sou de idade maior, tenho baixa visão severa e uso remédio controlado por ter crise epilética. Eu tenho uma casa escriturada no meu nome. Tempo atrás, com meu consentimento, minha mãe vendeu a casa. Eu acabei perdendo o negócio porque algumas exigências me impediram de efetuar a transferência da escritura. Cada vez que eu ia lá, era uma coisa. Primeiro, mandaram-me interditar. O fórum não aceitou. Segundo, pedir atestado médico que eu posso gerir meus atos. O médico atestou que sim, porém colocou o CID como transtorno psicótico. Então pediram que eu fosse outro médico, ele fez o atestado certinho. Dias depois, me ligaram dizendo que queriam uma entrevista comigo, pois os atestados se contradiziam. Vieram na minha casa conhecer a realidade. Foi então que a minha mãe disse que ia procurar o juiz para que desse o parecer com o caso. Isso foi 60 dias. Enfim, com tudo isso, o comprador desistiu do negócio. A casa ainda está à venda há 2 anos. A minha pergunta é, eu posso ser configurado como ter sofrido preconceito e discriminação, uma vez que eu mandei cópia da escritura para o cartório de Sinop e eles disseram que não tinha problema? Então ele pergunta se todos esses processos que aconteceram podem virar aí preconceito e discriminação. Olha só, olha que pergunta interessante. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é relativamente recente no nosso ordenamento jurídico, ele inova na maneira com que as pessoas com deficiência, seja essa deficiência qual for, são enquadradas, são enxergadas pela lei. Antigamente, antes desse novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas com deficiência eram tidas por ou incapazes ou relativamente incapazes. Isso quer dizer o quê? Que essas pessoas não tinham a possibilidade de praticar os atos da vida civil sem a assistência de alguém. Se elas fossem relativamente incapazes, tanto relativa quanto absolutamente incapazes, elas precisariam de alguém tutelando pela vontade dela, certo? O novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele inova nessa ordem. Ele entende que as pessoas com deficiência são pressupostamente capazes de praticar os atos da vida civil. Ou seja, pressupõe-se que as pessoas com deficiência podem comprar, vender, se casar, enfim, praticar todos os outros atos sem a assistência de alguém, certo? Então, pelo que essa pessoa nos relata, pode ser que se configure aí alguma coisa próxima da discriminação, alguma coisa parecida com isso, porque de fato ele, por ter essas deficiências que ele relatou, não se torna nem relativamente nem absolutamente incapaz por si só, entendeu? A incapacidade relativa ou absoluta, ela tem que ser declarada, como ele próprio descreveu aí no relato dele. Isso deve ser feito via judicial, mas se não tiver nenhuma uma decisão judicial declarando isso, a pessoa com deficiência, ela é capaz, plenamente capaz. Maravilha, vamos lá, tem um áudio aqui. Gente, vocês mandam áudio, mas mande mais curto, né? Vai lá. Bom dia, o meu nome é Edileia. A minha dúvida é o seguinte: eu me separei em janeiro de 2017. Meu ex-marido ficou com o nosso filho, né? Ele ficou durante 3 anos com o menino. Aí em dezembro do ano passado eu peguei ele. Só que o que acontece? Aí eu já entrei com pedido de guarda, né? E pensão, estamos aguardando. A audiência era para ser dia 2 de abril e tá, como o fórum tá fechado, né? Não tá tendo as audiências agora. Aí, o que acontece? O meu ex-marido, pelo fato do neném agora não querer mais voltar com ele, querer ficar morando comigo, ele vem tentando de todas as formas, como é que fala? Me prejudicar. Há uns 3 meses atrás, ele inventou que eu tinha estragado a moto dele. Agora ele veio, que ele não mora aqui, mora em Paranorte, agora ele veio e foi no conselho, me denunciou pro conselho. Eu queria saber assim, o que eu posso tomar, que providência que eu posso tomar, porque ele tá me prejudicando. Ele tá fazendo essas coisas comigo para me prejudicar, né? Prejudicar a minha posição de mãe. Então eu queria saber o que eu posso fazer.
Doutor. Vamos lá. Pelo que ela nos relatou aí, a guarda está com o pai, né? Mas a gente precisava, para ter certeza, saber qual é a modalidade dessa guarda. Se é uma guarda unilateral, se é guarda compartilhada. Se for guarda unilateral, de fato a criança permanece com o pai a maior parte do tempo, mas dependendo do acordo que se faz em juízo, que se fez em juízo, a criança tem a possibilidade de ficar mais tempo com a mãe, ou enfim, tem essas questões aí. De fato, prejudicar a outra parte, ou pai ou mãe, usando o filho, isso é uma questão bastante comum, certo? E certamente isso tem que ser resolvido via judicial, o juiz tem que ser informado disso, mas, repito, se a guarda for unilateral e estiver com o pai, é conveniente que que ele volte para o pai e que tanto o pai ou a mãe encontrem um ponto em comum para não se prejudicarem e muito menos a criança, né? Encontrem uma data específica para que a criança fique com a mãe, um dia da semana com a mãe e depois com o pai. Mas nesse caso, se a guarda está com o pai, é com o pai que ela tem que ficar. Ela continua aqui, diz que legalmente ninguém tem a guarda depois da separação. Que estranho, geralmente bom, se for uma separação judicial, geralmente quando é separação judicial, o juiz já decide a modalidade da guarda. Agora, se foi uma separação de união estável, assim, que as pessoas se separaram informalmente, se ajuntaram e se separaram informalmente, aí de fato não tem. Mas nesse caso vai ser preciso que se ajuize uma ação, né, para reconhecer, para decidir como vai ser essa guarda. Pelo que ela falou, já tem essa ação, salvo engano. Sim. Mas agora é esperar mesmo, esperar qual vai ser a decisão do juiz.